Bem-vindo ao canal Raiz da Fé. Aqui acreditamos que uma fé verdadeira vai além da superfície. Ela precisa estar profundamente enraizada em Cristo, assim como as raízes de uma árvore que se aprofundam na terra para sustentar sua vida. Hoje convidamos você a fazer uma jornada conosco, explorando as 7 portas espirituais que nos conduzem mais perto de Deus. Cada uma dessas portas representa um passo essencial na nossa caminhada de fé, e ao longo deste vídeo você verá como elas podem transformar a sua vida. Mas antes de começarmos, quero convidar você a refletir. Qual dessas portas você já passou? Qual delas ainda está à sua frente? E como elas podem impactar sua jornada em direção à verdadeira transformação? Jesus, a porta da vida e os 7 caminhos para Deus. Desde os tempos antigos, os homens têm buscado compreender o caminho para Deus, ansiando por um propósito maior e pela vida eterna. Entre tantas buscas, um homem chamado Elias, sedento por verdade e significado, ouviu rumores sobre 7 portas que poderiam conduzi-lo à plenitude espiritual. Intrigado, decidiu seguir essa jornada, buscando compreender cada uma dessas portas e como elas poderiam levá-lo ao Criador. A primeira porta, o chamado. A caminhada de Elias começou no deserto, onde encontrou um homem vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava com autoridade, conclamando as pessoas ao arrependimento e dizendo: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Mateus 3:2. Esse homem era João Batista, e suas palavras penetraram o coração de Elias como uma chama ardente. Ele percebeu que, antes de tudo, precisava atender ao chamado de Deus. O primeiro passo não era apenas buscar a Deus, mas estar disposto a ouvi-lo e mudar de direção. O arrependimento genuíno era o início dessa caminhada. Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se de Abraão, chamado por Deus a sair de sua terra e seguir um caminho desconhecido, confiando apenas na promessa divina. Assim como Abraão, Elias entendeu que a primeira porta não era apenas um convite, mas um desafio. Estar pronto para deixar para trás tudo o que o afastava de Deus e responder ao seu chamado com fé. A segunda porta. A fé seguindo viagem, Elias chegou a uma vila onde um grande alvoroço tomava conta das ruas. Um homem que havia sido cego de nascença testemunhava diante de todos: "Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo." João 9:25. As palavras ecoaram na mente de Elias, que ficou maravilhado. Como poderia um homem cego enxergar de repente? A resposta era simples: fé. Não uma fé teórica, mas uma fé ativa, que confia na palavra de Deus mesmo sem ver. O próprio Jesus havia dito: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Elias compreendeu que a fé era a chave para abrir essa segunda porta. Não bastava apenas ouvir o chamado de Deus, era necessário crer e confiar completamente nele, mesmo quando as circunstâncias parecessem impossíveis. Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se da história de Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, simplesmente porque confiou na palavra de Deus. A fé não era apenas um sentimento, mas uma ação concreta, baseada na confiança em Deus. A terceira porta, a obediência. Mais adiante, Elias chegou a uma cidade onde ouviu falar de um jovem rico que havia se aproximado de Jesus perguntando: "Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna?" Mateus 19:16. Jesus lhe respondeu que deveria guardar os mandamentos. O jovem então disse que já os guardava desde a juventude. Mas quando Jesus lhe disse: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Mateus 19:21. O jovem se entristeceu e foi embora, pois possuía muitas riquezas. Elias percebeu que a fé, por si só, não era suficiente. Era necessário obedecer.
Muitos estavam dispostos a seguir Jesus, mas poucos estavam dispostos a pagar o preço da obediência. Lembrou-se de Moisés, que abriu mão de sua posição de príncipe do Egito para obedecer ao chamado de Deus e libertar o povo de Israel. A verdadeira obediência não consistia apenas em seguir regras, mas em confiar que Deus sabia o que era melhor. Mesmo quando os caminhos pareciam difíceis ou as exigências parecessem grandes, a obediência era o que mostrava quem realmente amava a Deus. A quarta porta. A graça, seguindo sua jornada, Elias chegou a uma casa humilde onde uma mulher chorava aos pés de Jesus, derramando sobre ele um frasco de perfume caríssimo. Alguns discípulos criticaram o ato, dizendo que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro doado aos pobres. Mas Jesus olhou para a mulher e disse: "Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou." Lucas 7:47. Aqui, Elias compreendeu uma verdade fundamental. Ninguém é digno do reino de Deus por mérito próprio. Não importava quão obediente ou fiel uma pessoa fosse, todos dependiam da graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." Efésios 2:8. Elias percebeu que muitas pessoas tentavam comprar sua salvação com boas obras, mas se esqueciam de que a salvação era um presente de Deus. Era a graça que tornava possível a entrada no reino dos céus, e não os próprios esforços humanos. A quinta porta, o sacrifício. Ao continuar sua jornada, Elias viu 3 cruzes erguidas no alto de um monte. Em uma delas estava Jesus, entre 2 ladrões. Um deles zombava dele, mas o outro, reconhecendo sua culpa, disse: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Lucas 23:42. E Jesus respondeu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Elias percebeu que a salvação não era barata. Custava um preço altíssimo, o sangue de Jesus derramado na cruz. Sem o sacrifício de Cristo, nenhuma das portas anteriores faria sentido. Se o próprio Filho de Deus precisou morrer para abrir o caminho para a vida eterna, como poderia alguém pensar que conseguiria chegar lá por conta própria? Aqui, Elias lembrou-se da história de Abraão e Isaque. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho, mas no último momento providenciou um cordeiro como substituto. Assim também, Jesus foi o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso lugar. A sexta porta, a ressurreição. 3 dias depois, Elias ouviu gritos de alegria pelas ruas. Mulheres corriam dizendo: "Ele não está aqui, ressuscitou." Mateus 28:6. A morte não havia sido o fim de Jesus. Ele havia vencido o túmulo e ressuscitado em glória. Aqui, Elias percebeu que o plano de Deus ia além do sacrifício. Ele oferecia vida nova. A ressurreição de Cristo garantia que a morte não era o fim para aqueles que nele crescem. Assim como Jesus ressuscitou, todos os que o seguissem também teriam a promessa da vida eterna. A sétima porta, a eternidade. Por fim, Elias teve uma visão do céu e leu as palavras de Jesus: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." João 10:9. Ele compreendeu que todas as portas pelas quais havia passado levavam a um único destino: Jesus. Ele não era apenas um mestre, um profeta ou um exemplo moral. Ele era a própria porta para Deus. Com o coração cheio de alegria, Elias entendeu que sua busca havia chegado ao fim. O caminho para Deus não estava escondido. Sempre estivera diante dele, em Cristo. Conclusão: a jornada espiritual não é sobre encontrar várias portas, mas sobre reconhecer que todas levam a Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se queremos entrar na presença de Deus, precisamos passar por essa única porta: Jesus Cristo. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas 7 portas espirituais.
Cada uma delas representa um passo essencial para uma fé mais profunda e verdadeira. Se você deseja continuar essa caminhada e aprofundar ainda mais a sua fé, inscreva-se no nosso canal Raiz da Fé. Aqui estamos juntos, buscando a raiz de uma vida transformada em Cristo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe com outros que também estão em busca de mais de Deus. Até o próximo vídeo.